Gente, criança não conhece valor nutricional, criança não sabe o que é bom para a saúde, criança não sabe nada. Se deixar, ela come doce 24 horas por dia e não tá nem Ela aí. come o que dá na telha, entendeu? Ela come aquilo que ela põe na boca e sente prazer de comer, né. Agora, quem é responsável pela saúde dessa criança, quem é responsável pelo bom crescimento dessa criança, quem é o responsável? Uhum. Eu que sou adulto, que tenho experiência de vida, que tenho conhecimento. Então eu tenho que ser guia. Eu não tenho que perguntar para o meu filho o que ele quer comer, eu tenho que dar para ele o que é bom que ele coma. E isso não precisa ser assim: "Come isso daqui". Não, "Olha filho, que delícia. Olha que delícia que a mamãe fez para você. Olha que prato gostoso que eu fiz, vamos comer?". Acabou, entendeu? E você direciona, mas hoje a gente pergunta tudo para criança. E daí nós enlouquecemos a criança. Sejam muito bem-vindos para o terceiro episódio do Aquino Talks. É o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, além de outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Hoje, para o nosso terceiro episódio, a gente chamou essa pessoa super especial. Ela que é mãe de 3 filhos, é católica, mestre em matrimônio e família pela Universidade de Navarra, na Espanha, e também mestre em educação e distúrbios da comunicação. Ela é fonoaudióloga de formação e também professora universitária de antropologia. Além de contar, claro, com mais de 180 mil seguidores no Instagram. Seja muito bem-vinda, Simone Fusaro. É uma alegria ter você conosco aqui na nossa terceira edição do podcast. Oi, Lucas, tudo bem? É uma alegria para mim participar, né, desse projeto de vocês. E é muito bom a gente poder divulgar nossa fé, né, divulgar conteúdos que vão ajudar as famílias. Então, muito obrigada pelo convite. Claro, é uma honra ter você com a gente aqui, Simone. Então, para iniciar esse bate-papo, Simone, eu gostaria até de conhecer um pouco mais sobre você, né? Uma introdução sua sobre como que foi a sua infância, a sua adolescência, a sua criação, se foi em berço católico ou não. Faz um panorama geral aí da Simone para a gente. Claro. Então, eu costumo dizer que eu agradeço muito a Deus, a família que ele me colocou, né? Porque, graças a Deus, sim, os meus pais, toda a minha família, meus avós, né, sempre foram católicos. E meus pais católicos, assim, praticantes. Então, eu e minhas irmãs, nós somos em 4. 4 mulheres, né? Então, meu pai ficava lá, o bendito entre as mulheres. Nós sempre fomos educadas na fé católica e com muita vivência, né? A minha mãe, desde muito cedo, ela ia nos ensinando, assim, no dia a dia, o valor do sacrifício, né? A gente queria água, por exemplo. Então, eu quero água, eu quero água. Aí minha mãe dizia assim, ó, espera um pouquinho, né? Mas eu tô com sede, então oferece pelas crianças que estão na guerra e não tem água para beber, né? A gente nem entendia o que ela estava falando, né? De verdade, a gente não entendia. Mas, com o tempo, aquilo vai te marcando de um modo, porque faz você pensar no outro, né? E então nós crescemos, graças a Deus, sempre nesse ambiente, né? Com essa preocupação, tanto dos nossos pais como das tias, do entorno. E eu também cresci dentro de uma escola de educação infantil. Né? Então, a minha mãe fundou uma escola logo que ela ainda era recém-casada. Minha irmã devia ter uns 3 anos, eu tinha um aninho, estava chegando perto de um aninho. E a minha mãe fundou uma escola justamente porque não existia, na ocasião, escolas de educação infantil. O Colégio Padre Moia, onde ela era professora, não aceitava crianças pequenas. E aí ela acabou fundando uma escola de educação infantil que também fez, assim, muita diferença na minha vida. Porque eu estudei lá e depois foi lá que eu me introduzi nessa vida de educação, de convívio com as famílias, né? De vivenciar mesmo o que é o processo de formação de uma pessoa. Então, eu costumo dizer que, mais do que os estudos, Lucas, o que me forjou mesmo foi essa experiência toda de vida. Porque eu não falo daquilo que eu estudei, que eu li, da pesquisa que eu tomei conhecimento. Claro que isso tudo tem o seu peso e o seu valor,
Mas eu falo muito da experiência de vida, de horas e horas de bumbum no chão junto com criança, entendeu? E de tratando com as famílias, as dificuldades e tal. Então, eu acho que a escola a escola da minha mãe foi uma grande escola para mim, né? Tive também a graça de ter um pai que eu costumo dizer que o meu pai não era educador, né? Não tinha formação nenhuma na área, ele fez ciências contábeis, ele era contador, na verdade, né? Mas ele era educador nato, porque ele sempre foi muito firme e muito amoroso, né? Então, era aquela pessoa que a gente sentia atraído mesmo, assim, né? Era uma atração para agradar, para obedecer, Tava muito dentro da gente essa conexão com ele, porque ele sabia fazer, né? E na adolescência, isso foi muito importante, porque meu pai nos ouvia, né? Então, quando eu lembro de umas conversas que eu tive com ele, eu falo, meu Deus do céu, que paciência tinha meu pai. Porque realmente ele ouvia umas coisas que a gente, como adolescente, fala, né? Fala porque tem boca, fala porque vem a ideia na cabeça e a gente fala. E ele ouvia atentamente, argumentava, e aí no final ele dizia assim, olha, tô entendendo o que você tá falando, acho que você tem suas razões, mas aqui em casa, como a responsabilidade é minha e da mamãe, vai ser assim. Depois, um dia, quando você tiver sua casa, quando você tiver seus filhos, se você achar que desse modo é melhor, você vai fazer e eu ainda, se der certo, eu vou aplaudir. Muito bem, filha, você conseguiu fazer melhor que eu, mas por enquanto vai ser assim. E aí não tinha o que fazer, né, Lucas? Tinha que obedecer, né? Pois é, né? Porque estava claro, ele me ouviu, ele considerou, ele disse as razões dele e fechou, né? Então, graças a Deus, eu acho que eu tive essa vivência familiar muito rica. Também por isso, eu acho que esse meu trabalho, que eu considero quase que uma missão com as famílias, né? Assim, uma verdadeira vocação, né? uma vocação, exatamente. Acho que também vem daí, sabe? De você perceber a diferença que faz uma família que está bem estruturada, que está alicerçada na fé, sabe? Onde as pessoas lutam por oferecer o seu melhor. Não tem erro? Claro que tem erro, né? Olhar para trás e falar, não, meu pai e minha mãe nunca erraram, não é verdade. Assim como eu também já errei um monte e tudo bem. Mas uma coisa é certa, a gente olha e fala assim, eles lutaram, né? Eles estavam ali empenhados na nossa formação. Não era uma coisa que cansava, que, ai, tá bom, tem que fazer. Não, né? Era, de fato, uma missão que eles vinham ali. E faz diferença. Faz diferença na vida da gente, entendeu? Assim, faz muita diferença você ter uma estrutura bem formada, um caráter bem formado, né? E eu acho que essa riqueza, a gente pode pensar o que quiser, pode falar o que quiser, o mundo pode falar o que quiser, mas está na família, né? O berço de um bom caráter, o berço de uma pessoa bem formada está numa família, e especialmente numa família que consegue viver a fé, né? E direcionar os filhos para aquilo que nós somos criados, que é o céu. Né? A gente foi essa criado finalidade, pro céu, né? ela é excepcional. A gente tem que saber para o que a gente está nessa vida, né? E a criança ser criada justamente com essa visão desde o início, acho que é fundamental, né? Mesmo para que ela entenda qual que de fato é a minha vocação, para onde que eu quero estar, de fato. Então, essa visão, vamos dizer assim, transcendental, se perdeu muito hoje em dia, né? Muito, muito. Eu atendo muitas famílias, assim, por semana, né? E uma das coisas mais difíceis é exatamente isso, porque você vê que as pessoas já não têm mais noção de para que elas foram criadas, qual é o fim, né? Qual é o telos, para onde eu vou, né? Onde que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Então, as pessoas perdem o sentido da vida. Perdem o sentido, não sabe? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu estou aqui para quê? Para o prazer, para o conforto, né? Para conseguir as coisas que eu quero agora.
Mas não é essa a verdade sobre a pessoa. Isso não nos contenta, isso não nos torna felizes, né? Nós fomos criados para mais. Só que esse mais, nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, está muito perdido, né? Então, acho que quando você tem esse alicerce, né? Quando você tem essa... Eu falo isso muito para os pais. Olha, não tenha medo. Uhum. Não tenha medo de colocar os alicerces. Porque, lógico, a criança não agradece o pai e a mãe. Ai, obrigado, mamãe, você está me fazendo esperar a água porque tem criancinha na guerra. Claro que não, né? A criança não agradece, ela fica brava, ela chora, tal. Tudo bem, faz parte da imaturidade infantil, faz parte do que a criança é capaz nesse momento. Mas, no futuro, quando ela amadurecer, quando ela perceber melhor o mundo, ela vai dar valor, né? Ela vai, assim, agradecer, como hoje eu agradeço, né? Agradeço muito a Deus, assim, a família que Ele me colocou, a oportunidade que Ele me deu, né? De ter essa formação, e acho que isso transforma a minha formação em missão, né? Porque, na verdade, Lucas, a gente não ensina com o que a gente sabe. A gente ensina com o que a gente é. Exatamente. Né? Excelente. Então, acho que como, né, você receber uma formação, você, de repente, até ter uma certa clareza de ideias, porque você teve essa formação, e não transbordar isso, né? Não tentar levar isso adiante. Então, acho que isso realmente é uma coisa que me realiza muito. E, Simone, da onde que surgiu esse intuito de você se especializar justamente nesse nicho, né? Matrimônio e família? Você percebeu que existe uma demanda na sociedade por esse tipo de conhecimento que se perdeu? Essa é a minha visão, né? Uhum. A minha visão é que, de fato, a família nos últimos anos, ela tem sido não somente atacada, mas diluída. E os ensinamentos que eram tão comuns, vamos dizer assim, nos nossos avós, nos nossos bisavós, hoje em dia, para o ser humano moderno, eles já não fazem mais sentido, né? E surgiu daí o seu intuito de justamente se especializar numa formação desde o início, tentando entender a pessoa humana justamente pelo olho da antropologia, etc. Como que foi essa caminhada para você? Olha, eu vou te contar, você vai dar risada. Olha, na verdade, o que aconteceu comigo? É uma história engraçada. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe tem escola. Né? Então, a escola, para mim, sempre foi o quintal da minha casa. Entendeu? Assim, tipo, não que ela seja no quintal da minha casa, mas era muito próximo da minha casa. E eu estava ali. Eu, desde os 11 anos de idade, eu trabalhava ajudando minha tia na secretaria. Depois era sendo auxiliar de classe. Depois eu fiz magistério, fui ser professora na escola, alfabetizei. Com 17 anos eu estava alfabetizando criança. Nossa. Né? Então, assim, o que aconteceu? Eu olhava a escola, aquilo para mim não era um trabalho. Eu falava, gente, não é o que eu quero fazer da minha vida. Assim, é quase que uma coisa... Era a minha família que estava ali. Né? Eu não conseguia valorizar. Eu falei, eu vou fugir desse negócio de escola. Fugir, vou fazer outra coisa. Aí eu fui lá e prestei fonoaudiologia. Aí fui para fonoaudiologia, iludida, achando que eu ia fugir da área da educação, né? E que eu ia para clínica e tal, e ok. Aí fui fazer fonoaudiologia, adoro fonoaudiologia, trabalhei muitos anos só em consultório fonoaudiológico. Só que, como aquela vocação, ela chama a gente, chegou lá na fonoaudiologia, ao invés de eu me interessar por indicação de aparelho, disfagia, voz, eu fui para que área? Linguagem. Olha aí. Foi daí que surgiu, então, o intuito de fazer o mestrado, né? O mestrado, exatamente. Eu fui para a área de linguagem, eu fiz especialização em linguagem. E quando você vai para a linguagem, você acaba caindo de novo nas questões relacionais, né? Então, a família, como que a família estimula, como não estimula, por que estimula, por que não estimula. A escola, vai orientar a escola, vai, né?
E aí eu comecei a ver que eu estava de novo ali rodeando o campo da educação, né? No consultório, as coisas não funcionam se você não orientar as famílias, né? A gente não faz milagre em consultório, você trabalha, mas você precisa da parceria da família. Então, eu tinha que orientar a família, eu tinha que ouvir a família, né? E fui fazer o mestrado, fui fazer toda essa parte mais dentro da fonoaudiologia e educação, né? E, ao mesmo tempo, logo que eu me formei em fonoaudiologia, eu saí da escola e minha irmã ficou na coordenação qual era o nome da escola. Escola Pedrita. Pedrita. Escola Pedrita. Aí a minha irmã, que eu era coordenadora junto com ela, minha irmã assumiu a coordenação e eu fui para o consultório. E aí aconteceu que a minha irmã ficou viúva, assim, repentinamente, né? Meu cunhado era super jovem, ela também, mas foi um acidente, uma fatalidade. Ela ficou viúva e ela simplesmente não estava conseguindo tocar o trabalho, né? Por conta dessa tragédia aí. E eu voltei para a escola para ajudar. E o que era para ser uma coisa passageira acabou ficando, né? Ela também decidiu mudar um pouco a vida dela e tal. E aí eu retornei para a escola e eu falei, olha, é o seguinte, isso aqui é maior que eu. Né? Eu tô aqui, vai, não vai, né? Eu falei assim, não, é aqui, né? É isso, esse é o meu papel. E aí eu fui vendo que realmente foi clareando cada vez mais para mim o fato de que se você não formar as famílias, você não consegue formar as crianças, né? Por melhor que a escola seja, se a família não tiver ali junto com a escola, no processo, não vai andar, sabe? Uma vez eu estava numa reunião de pais e aí eu acho que foi a chave. Aí foi eu falei, não, é isso aqui. Eu preciso ir atrás disso, né? Porque a gente estava falando de uma turma que estava muito difícil, as crianças com comportamento muito ruim, crianças de 4 anos, né? Criancinha pequena. E aí o pai fez assim para mim, sabe o que é, Simone? A gente já escolhe essa escola que tem os valores que nós acreditamos, porque nós não temos tempo de educar. Então, a gente coloca na escola para vocês fazerem isso pra gente. Agora, se for para chegar na reunião e você ficar falando que a gente precisa participar mais, bom, então a gente não precisaria da escola, né? E quando ele falou aquilo, na hora eu falei para ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Que bom que nós temos os mesmos valores. Que bom que você confia tanto assim na escola. Eu fico muito honrada que você confie tanto assim na escola. Mas justamente porque você confia, eu preciso ser muito sincera com você. Só nós não vamos conseguir fazer isso que você está esperando. O pai e a mãe é indispensável, né? Não tem como. Falei assim, a criança, ela espelha vocês. Entendeu? Ela nasceu, a procedência é essa, ela vem de vocês. Então, para ela, vocês são a estrutura. A gente faz eco. Entendeu? A escola faz o eco, a escola está lá, estimula, incentiva. Que bom que a gente fale a mesma linguagem, mas se você espera que eu forme o caráter das suas filhas, ele tinha 2 meninas, né? Se você espera que eu forme o caráter das suas filhas, eu preciso dizer para você, é impossível. E eu preciso que você saiba disso, porque senão eu estou sendo desonesta com você, né? Aí aquela reunião ficou meio assim, aí uns concordavam, outros não concordavam, então, mas eu percebi que ele e a esposa ficaram bem mexidos. E eu mais ainda, né? Porque eu falei, meu Deus, olha o que as pessoas estão pensando, né? Que dá para terceirizar. Que dá para terceirizar. E quando foi aí, eu falei, não, eu preciso me aprofundar nessas questões de família, né? Eu preciso me debruçar mais sobre isso. E aí me falaram desse master lá em Navarra, né? Que é maravilhoso, assim, maravilhoso. Ele é à distância e tem módulos presenciais. Então, você faz 1 ano e passa lá 15 dias de aula presencial e tal. Mas tem prova, tem uma...
Eu falo que tem uma bibliografia que tem livro lá para eu ler o resto da vida. É uma bibliografia imensa. Tudo em espanhol? Tudo em espanhol. Ah. Tudo em espanhol. Mas é maravilhoso, assim, ampliou demais a minha visão, né, sobre família, além de ampliar, eu acho que ainda enraizou mais essa ideia de que realmente sem a família A educação não vai para frente não vai sem a pra família. frente. Não vai para frente. A família. Santo Tomás fala uma coisa que eu acho maravilhosa, né? Ele fala assim que a criança que precisou de 9 meses para se formar no ventre da mãe, ela vai precisar de uns 7 anos no útero familiar para poder lançar as bases do caráter, Exatamente. né? Então, Santo Tomás é assim, genial, ele né? é genial. Ele é genial. E aí você pensa assim, poxa, né? Se eu quero trabalhar nessa área de educação, se eu tenho essa vocação, eu preciso ir na raiz. E hoje eu vejo isso, que assim, realmente as famílias estão muito perdidas, sabe, Lucas? Elas não sabem para onde elas vão, para onde elas têm que conduzir os filhos. Então, a gente vê o caos que tá, né? Não, isso aí acho que é um dos grandes problemas do mundo moderno, é a dissolução da família. Né? Então, hoje a gente não tem mais, eu digo no geral, tá? Eu tive uma excelente educação, graças a Deus, mas a gente vê que muitos pais ou abandonam os filhos à cultura moderna, não dão nenhum tipo de estrutura, vamos dizer assim, de valores fundamentais, e a criança fica jogada, etc. Até isso é uma coisa que eu gostaria até de perguntar, porque minha filha vai nascer agora, né? Uhum. E aí, de vez em quando, a gente fala, pô, mas que escola que eu vou colocar ela, etc. E a gente percebe que existe uma deficiência ainda no Brasil pela disponibilidade de colégios católicos, né? Existem bons colégios católicos, mas vamos dizer assim, tem muita demanda e pouca oferta. Você acha que isso, vamos dizer assim, é um setor que deve ser melhor explorado pelos católicos, pelos empresários? Com certeza. O que acontece hoje é assim, eu acho que do mesmo jeito que você traz aí, né, que houve uma degradação da família, né, houve também uma degradação da educação, Uhum. né? Se a gente pensa hoje na formação de professores, com muito pesar, eu sou obrigada a dizer que, assim, talvez seja uma das piores formações que a gente tem. Olha só. Então, assim, os professores, eles são a categoria que está mais doutrinada. Pois é. Então, é onde você trabalha mais com essa questão de a diversidade, o racismo, o sentimentalismo. O sentimentalismo está impregnado na educação, inclusive na educação escolar, Uhum. né? Muitas vezes um viés anticatólico, né? Porque eu estudava numa escola católica, onde o meu professor de história era o cara mais anticatólico que eu Pois conhecia. Não, meu filho, ele estudou num colégio católico. Quando ele estava no primeiro ano do ensino médio, ele chegou em casa, lógico, ele tinha uma boa formação, então ele sabia o certo e o errado, né? Uhum. Mas ele chegou em casa e fez assim: minha professora de religião falou uma coisa errada hoje. Eu falei: o quê? Ela falou que o Papa Francisco disse que em alguns casos pode o aborto. Uhum. E eu sei que não é. Aí até eu falei pra ele, como ele estava no primeiro ano do ensino médio, eu falei assim: e por que você não falou? Mas ele é super quietão, assim, imagina, ele não quer chamar atenção pra ele de jeito nenhum, né? Eu falei, ele falou: não, não ia falar isso na frente de todo mundo. Eu falei: mas mesmo que você não falasse na frente de todo mundo, quando ela saiu da sala, você podia falar: professora, eu quero falar um pouquinho com a senhora, olha, isso, né? Mas ele falou: não, 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 né? E eu fui à escola conversar, Uhum. né? Então aí eu marquei com a Mas era uma escola coordenadora. católica também? Católica, Nossa, católica, olha aí. católica confessional, Putz, entendeu? coisa tá Dirigida feia, hein? por freiras. E quando eu falei com a diretora na ocasião, né, com a coordenadora, mas que levou para a direção, ela falou: então é possível. Eu falei: não, é possível. Ela falou, assim, assim. Só que a professora de religião, dentro de uma escola hoje, ela precisa ensinar todos os tipos de religião. Então, eles têm aula de umbanda, eles têm aula de candomblé, eles têm aula de tudo, entende? Uhum. Porque a BNCC determina isso. Então, o problema da educação no Brasil, ele é muito grave.
Porque as escolas, elas não têm mais a autonomia para fazer aquilo que elas acreditam. Uhum. O nosso vicariato, o Vicariato da Educação em São Paulo, está batalhando muito por isso, né? Está batalhando muito por isso, porque, veja bem, se você escolhe uma escola católica, via de regra, você vem de uma família católica. Ou você admira os valores daquela religião. Então, o vicariato tem lutado para que as famílias possam decidir não querer que o Uhum. seu filho aprenda sobre outras religiões nesse momento de formação, né? Então, inclusive, tinha um projeto que eu não sei exatamente como está agora, mas que alguns anos atrás eu estava participando da discussão dele lá, que era até nas escolas estaduais, as famílias poderem escolher qual era o credo delas e as crianças terem formações, então, as que são católicas sobre a Igreja Católica, Uhum. as que são evangélicas sobre a religião delas, quem é da Umbanda, e era uma proposta do vicariato, porque assim você, de algum modo, também vai ter professores que estão mais alinhados com a doutrina Exatamente. para poder ensinar, porque senão você pega um professor de religião dentro de um colégio católico que fala uma coisa dessa, quer dizer, o professor não sabe que o Papa nem pode mudar um negócio desse. Ele nem É. pode, A entende? questão do aborto até, ela é bem premente, assim, quando a gente fala disso, porque existe uma excomunhão automática para quem, vamos dizer assim, faz algum tipo de suporte com relação a isso, Pois né? e como que você vai dizer que o Que o Papa Papa... fez isso, Quer dizer, E foi a professora de religião, foi professora pior de ainda, né? religião, porque se Nossa, fosse uma de sociologia, de história, sei lá o quê, né, que ouviu falar e falou isso, tudo bem. Mas não, a professora de religião, ela tem que estar mais informada a respeito do assunto, né? E aí eu pedi eu falei, olha, o meu filho não foi prejudicado com essa informação, porque ele tem formação fora daqui, ele sabe disso. Agora, me preocupa o resto das pessoas que estavam na sala, porque justamente, Lucas, você vê, primeiro ano do ensino médio, né, adolescentezinho, né, agora que estão Uhum. começando a querer pensar por sua própria conta e decidir por sua própria conta. E recebem essas informações, É. assim, erradas, né. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito, sabe, nós católicos, graças a Deus, eu acho que nós estamos acordando para isso, Nos últimos né. anos têm sido muito positivos com Os relação a isso. últimos É. anos isso tem acontecido. Nós precisamos estar mais à frente disso. Quer dizer, conhecer bem a escola, questionar, contribuir, né, quem tem condição e organize aí uma escola, organize uma iniciativa. É. Eu tenho visto tantas escolas, assim, realmente católicas surgindo e as pessoas procuram. Tem muita demanda. Tem muita demanda. Muita demanda. Se alguém abrir uma escola católica, verdadeiramente católica, tá? Que não seja só no nome, vai estar abarrotado. Vai É. ter gente procurando, porque as pessoas, quer dizer, com essa degradação da família, a própria família já está um pouco perdida, já está Sim. buscando a formação para se Uhum. recompor ali no seu papel, na sua missão. E se ela não encontra na escola esse respaldo, fica muito mais difícil, entendeu? Então, Exatamente. por isso que as famílias que estão buscando, que estão sedentas, e graças a Deus, a gente vê isso crescendo muito, elas estão buscando boas escolas, É. né? Por isso, eu mesma, eu tenho bastante experiência com escola, evidentemente, porque eu trabalhei mais de 40 anos em escola. Eu mesma, olha, eu fui procurada por uma escola em Tianguá, você conhece Tianguá? Não conheço. Eu não conhecia também. É interior do Ceará, Olha. é a 5 horas de Fortaleza, né? Uhum. E você vê que interessante, a dona da escola me conheceu pela disciplina de antropologia na Unítalo. Olha aí. Ela fez a faculdade, né, de Uhum. pedagogia online, fez a disciplina de antropologia, aquilo tocou o coração dela, porque, assim, um pedagogo não estuda antropologia, Pois é. você entendeu? Deveria. Opa, né? Se eu não sei quem é a pessoa, como que eu vou educar?
né? Exatamente. E aí ela ficou muito entusiasmada com aquilo e me encontrou no Instagram, falou comigo, eu já fui para lá 2 vezes. Olha só. Né? E tô dando formação para os professores, para a gestão da escola. E agora, há um mês, uma escola em Londrina, né? Que vinha de uma outra linha completamente diferente. Uma pessoa boa, uma pessoa bem intencionada e tal, que estudou muito, fez doutorado em Reggio Emília, né? Que é uma proposta mais progressista, mais moderna de educação. E aí ela, muito honestamente, falou assim, olha, não tá dando certo. Não tá dando certo. Eu olho o resultado, não fecha a conta, né? E eu quero mudar. E aí me procurou também para essa consultoria. Então você vê que, além das iniciativas novas que estão surgindo, escolas também que já estão estabelecidas, que já tinham um modo de funcionar, graças ao bom Deus, estão percebendo que precisam de ajustes, né? Com e estão certeza. buscando. Então, isso acho tem que é até muito legal. E isso é quando a gente olha para o problema mais voltado para a escola fundamental, ensino médio, etc. Mas você acredita que até em universidade, com nome de católica, Sim. eu tenho uma conhecida que é médica, né? Ela estava passando ali período de internato e avisou que, ó, tinha objeção de consciência para fazer alguns procedimentos ali. Laqueadura, vasectomia, etc. Pois foi perseguida. Não pelo reitor, nem nada disso, mas pelos próprios, vamos dizer assim, médicos que estavam ali naquele internato. Né? E teve que denunciar, etc. No final das contas deu tudo certo, mas foi uma batalha. Então, assim, os católicos, eles precisam retomar vamos dizer assim, as próprias instituições católicas. Sim, né? sim. E precisa denunciar pros bispos, pros padres, etc. Precisa colocar a boca no trombone, porque se deixar esse pessoal lá, eles vão assumir. Vão. Eu sou filha da PUC, né? Eu fiz fonoaudiologia na PUC, eu fiz o mestrado, meu primeiro mestrado foi na PUC, né? E infelizmente, né, Lucas, tem uma coisa que a PUC não é, é católica. Quer dizer, eu vejo o esforço hoje do bispo, né, inclusive do Dom Carlos, que é do vicariato. Acho que os padres estão tomando um pouquinho mais a rédea, assim, no negócio, mas, assim, historicamente, ali é um lugar onde reina confusão. Você entendeu? Onde reina confusão. Então, toda a minha formação em fonoaudiologia, ela foi baseada em textos comunistas. Olha só. Então, assim, o marxismo e a ideologia da linguagem, né? Era livro que todo mundo lia, né? Então, você vê que fiz fonoaudiologia também, pensa que eu tive antropologia? Não, tive um mínimo de antropologia no primeiro ano, que não parece absolutamente nada com a antropologia que hoje eu estudo, né? Falava um pouquinho de incesto, falava um pouquinho das diferentes colonizações, dos diferentes grupos e fim, né? Nossa. Era isso. Então, a gente sabe que Lucas, é um projeto. É um projeto grande, é um projeto político, é um projeto econômico, né? É muito mais fácil a gente dominar e manipular pessoas que estão mal formadas, pessoas que estão sendo levadas por ideologias e não pela verdade. Você entendeu? Então, verdade é relativo. Por que verdade? Que verdade? Né? Para mim é assim, para você é assado. Não, tem coisas que são opináveis, mas tem coisas que não são, que são verdades, né? Tudo isso é um projeto muito grande que foi atacando família, escola, né? Quando a gente pensa em autoridade, por exemplo, a gente não tem uma crise de autoridade na família. Nós temos uma crise de autoridade no mundo. Exatamente. Nós temos uma crise de autoridade no mundo, né? A autoridade foi sendo minada historicamente aos poucos, né? Primeiro a autoridade da igreja,
né? Porque vem a Revolução Protestante e tal, e havia um erro, ok, mas como que a gente faz quando tem um erro, né? A gente faz uma dissidência, como que é que funciona? Então, primeiro isso, aí depois vem um ataque à autoridade familiar, né? Então, Revolução Francesa, você pega assim, poxa, liberdade, fraternidade, igualdade, Uhum. né? Aí eu começo, a família tradicional não dá liberdade, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. E aí começa a ter uma confusão conceitual. O que é liberdade? O que é autoritarismo? O que é autoridade? Né? Então começou a virar tudo um engodo que ninguém mais sabe o que cada coisa significa, né? Perdeu o significado da Perdeu o palavra. significado da palavra. A palavra foi corrompida, né? Aí depois vem o marxismo, que aí vai tirar a autoridade de quem? De Deus. A ideia de Deus, ela só serve para te tornar alguém mais submisso, né? Alguém que se contenta com qualquer coisa. Então, essa autoridade, ela foi sendo minada nos últimos séculos, passinho a passinho, né? Passinho a passinho. Depois, ok, não vai ser assim que a gente vai conseguir, então nós vamos entrar nas universidades, né? Nós vamos entrar com essas ideias nas universidades, nas escolas, né? Você vê, hoje, ninguém se submete a ninguém, né? Ninguém identifica autoridade em ninguém. Então, é uma coisa que é tão deletéria para a sociedade, porque quando você não tem hierarquia, não tem autoridade, você não tem ordem, Exatamente. entendeu? O caos se instaura. Então, é caos na família, é caos na educação, caos na escola, caos social, né? De repente, as pessoas sentem que são cachorros e se manifestam como cachorros. Nossa, esses últimos anos foram bizarros, né? Não, não é? Nossa. A pessoa vai, 1000 pessoas vão para a rua na Alemanha pelo direito de serem cachorros. Gente, mas oi? Você é uma pessoa com uma dignidade de pessoa. Você quer ter o direito de ser um animal? Não tô entendendo. Não, mas por quê? Porque eu me sinto. Ué, mas se sente come ração? Né? Dorme na casinha, faz xixi no poste? É. Né? É muita, assim, muita desordem, muito caos. Sempre falo assim, se fosse tão fácil assim, eu falo que eu me sinto um milionário. Pois Falta só os milhões. Eu me sinto milionário. Pena que eu não consigo gastar com eles. Se o pessoal quiser fazer uma vaquinha pra eu me sentir um milionário. E ser realmente, né? Exatamente. Ótimo. Excelente, Simone. E eu acho que, bom, a gente conseguiu falar bastante aí sobre a sua vida, missão, a sua visão de família, etc. Agora, indo para a prática, tá? A questão de formação dos filhos, das virtudes, qual que é o papel dos temperamentos nisso tudo. Então, faz também uma introdução pra gente, como que uma criança do 0 aos 6 anos, hoje em dia, seja, vamos dizer assim, menino ou menina, deve ser educado nesses valores fundamentais. Como que deve ser, vamos dizer assim, a rotina de uma criança como essa? Como que deve ser o desenvolvimento? Enfim, eu deixo bem aberta a pergunta para que você possa, de fato... Hoje, né, nós perdemos um pouco, assim, essa ideia, né, de quanto que a estrutura familiar ordena a vida da criança, né? Então, como eu estava dizendo, olha, criança é caótica. Uhum. A criança nasce no verdadeiro caos. Porque a criança não sabe o que é noite, não sabe o que é dia, não sabe quem é mãe, não sabe quem é pai, não sabe nada, absolutamente nada. Ela não é capaz de se manter viva sozinha. O que é uma diferença com o que a gente tem na natureza, né? Sim. Eventualmente um cavalo ali que nasceu, pô, já sabe andar, já Não. pasta. O ser humano morreu. Deixou, morreu. Se você abandonar o bebezinho lá sem nada, ele vai morrer. Exatamente. Né? Porque ele não tem a mínima condição. Ele não tem a mínima condição por quê? Porque ele não vive de instintos.
né? Os animais, eles vivem de instintos. Então, eles vão nascer, viver e morrer todos daquele modo, né? Não vai existir subjetividade do cachorro, nem do cavalo, nem da tartaruguinha, né? Quanto menos especializados são os animais, mais eles são iguais. Os indivíduos são parte da espécie, não se diferenciam, né? Vantagens. Sobrevivem sozinhos e sabem o que tem que fazer. Ninguém precisa mostrar. Instintivo, né? Instintivo. Ele vive automaticamente, vive por instinto. Desvantagem. Não aprende. Né? Pra você ensinar um cachorrinho uma coisa, você tem que pegar lá alguém e treinar, e treinar, e treinar. E não, sim, né? E tem animal que não aprende nada. Uma tartaruguinha do mar, você não vai ensinar nada pra ela nunca. Tem o quê, né? É aquilo e acabou. Como nós, pessoas, nascemos muito caóticos, muito débeis, e nós não somos movidos por instinto, a aprendizagem ganha um papel gigantesco na nossa vida, né? Então, tudo precisa ser ensinado para uma criança. Tudo, né? E nós temos uma janela de aprendizagem gigante. Tanto que, para uma pessoa se tornar um adulto da espécie, ele leva lá seus 25 anos, né? Pois é. E às vezes não aprende. Né? E às vezes não aprende. E às vezes ainda não chega lá, né? Mas isso dá para nós uma capacidade gigante, né? De sermos, primeiro que somos únicos e irrepetíveis, não tem dois iguais, né? Quer dizer, se eu perco lá o meu gatinho malhado, eu gosto muito dele, ele tem nominho, não sei o quê, mas se eu comprar outro gatinho malhado, ele vai ter mais ou menos o mesmo jeitinho ali, mesmo hábito e tal, e ok, né? Agora, se eu morrer, eu sou insubstituível, né? Não vai ter outra Simone na minha família. O meu marido pode até casar, eles podem ter até uma madrasta, uma avó, pode ser até melhor que eu. Mas uma Simone... Mas não é igual. Exato. Igual não vai encontrar. Pode encontrar melhor, mas igual não, né? Então, veja bem, tudo isso é fruto de aprendizagem. Quando você pensa numa criança de 0 a 6, às vezes a gente acha assim, pequenininha, né? Tá ali, é brincar com a criança e pronto, acabou. Não, é a estrutura do prédio, né? Ali tá a fundação. Ali você tá pondo o prédio, ele não sobe muito se ele não tiver uma estrutura boa. É nessa idade que se forma o chamado caráter? Nessa idade, a gente lança as bases do caráter. Tá? Agora, como que é isso? Né? Como assim, gente? A criança não entende nada e que você vai falar que está formando caráter. Exatamente. Por quê? Porque as bases do caráter você vai formar com os hábitos. Então, os hábitos familiares é que vão ordenando aquela criança, ordenando de modo que ela vá percebendo, não é entendendo, é percebendo, né? Com os sentidos externos e depois com os sentidos internos, e vai formando uma imagem na cabeça dela, ela vai percebendo o certo e o errado, o bem e o mal. Mais difícil ainda, o bem e o melhor. Porque escolher entre o bem e o mal é fácil. O duro é escolher entre o bem e o melhor. Né? Quer dizer, sei lá, tomar um sorvete é mal? Não, não é mal. É bom, é bem, é gostoso, tá bom, né? Agora, se eu tenho diabetes, melhor não. Né? Então, é aí que tá o negócio. Então, quando nós, adultos, assumimos esse papel de guias dos nossos filhos, quando a gente entende que desde que aquela criança chegou no mundo, nós temos duas funções fundamentais. Primeira, manter a criança viva. Essa é uma tarefa em tanto, né? Principalmente nos 2 primeiros anos. Você tem que manter viva, porque o cara é um perigo para ele mesmo, entendeu? E depois ensinar a viver, né? Então, quando você assume essa missão, você vai colocando hábitos, né, para aquela criança.
Né? Então, minha criança não aceita dormir antes de meia-noite, amor. A criança não precisa aceitar, ela só precisa dormir. Uhum. E se a mãe e o pai decidem que ela vai dormir e fazem essa criança dormir, ela vai dormir, Uhum. né? E vai comer. E vai comer o quê? Aquilo que eu dou para ela. Hoje a gente vive uma loucura, porque os pais perguntam para a criança de 2 anos o que ela quer comer. Vamos votar, né? É. Vamos comer uma Você lasanha quer ou açúcar? lasanha ou macarrãozinho? Não. Franguinho ou carninha? Gente, criança não conhece valor nutricional, criança não sabe o que é bom para a saúde, criança não sabe nada. É. Se deixar, ela come doce 24 horas por dia e não tá nem aí. Come o que dá na telha. Entendeu? Ela come aquilo que ela põe na boca e sente prazer de comer, né? Agora, quem é responsável pela saúde dessa criança? Quem é responsável pelo bom crescimento dessa criança? Quem é o responsável? Eu. Uhum. Eu que sou adulto, que tenho experiência de vida, que tenho conhecimento. Então, eu tenho que ser guia. Eu não tenho que perguntar para o meu filho o que ele quer comer, eu tenho que dar para ele o que é bom que ele coma. E isso não precisa ser assim, come isso daqui. Não, olha filho, que delícia. Olha que delícia que a mamãe fez para você. Olha que prato gostoso que eu fiz, vamos comer? Acabou. Entendeu? E você direciona, mas hoje a gente pergunta tudo para a criança. E daí nós enlouquecemos a criança. Porque isso é um verdadeiro abandono. Entendeu? É uma negligência, é uma irresponsabilidade, porque você está exigindo da criança algo que ela não tem capacidade de fazer. É crueldade no final das contas. É crueldade. Porque você num self-service, bem bom, bem gostoso, olha aquele tanto de comida que tem lá e vê se é fácil você escolher. Pois é. Não é fácil. Você quer um pouquinho de cada coisa. Você fala, puxa, peixe, não, mas tem aquela carne, né? Agora, você vai fazer isso para uma criança de 2 anos que não tem a menor noção de nada. Então, isso é cruel. Uhum. É cruel com a criança. E hoje nós estamos vivendo assim. Então, ao invés dos pais implementarem os hábitos na vida dos filhos, eles ficam muito reféns do querer infantil. E aí eu gosto de conectar uma outra coisa, que é assim, por que isso? Por que meu pai falava assim, olha, vai comer isso, né, e tá bom, acabou. Não quero, né, tá bom, então guarda o prato. Aí ele não tinha medo de fazer uma coisa dessa. Porque nós estamos sendo absolutamente dominados pela ideia de que o sentimento é o que tem de mais importante na vida da pessoa. Então, se a criança não se sente bem, ela não está bem. E sentimento não te traz para a verdade sobre você. Entende o que eu tô falando? Uhum. Tanto que não é verdade que aquelas pessoas que se sentem cachorros são cachorros. Pois é. Elas não são cachorros, né? Elas são pessoas. Até porque cachorro não protesta, né? Então... Nunca vi uma passeata de cachorro pelos direitos. Não. Então, veja bem. O sentimento, ele é aquela nossa parte, embora seja uma potência humana, potência afetiva, importante, que a gente... Nossa, dá cor para a vida, né? É maravilhoso. Os nossos afetos são maravilhosos. Uhum. Mas eles precisam ser ordenados. Eles não podem estar desordenados. E na criança, eles estão desordenados. Então, se eu me sensibilizo demais porque a criança está chorando, porque ela queria o franguinho, ela não queria carne, blá, 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 Uhum. eu acabo não sendo guia dessa criança, eu acabo sendo guiado pela criança. Exatamente. E até achei interessante o que você falou, Simone, porque a gente vê muita criança mimada hoje, assim, aos montes, né? E eu fiquei refletindo um tempo sobre isso, né? Existe uma máxima em política que eles dizem, né? Fraqueza atrai agressividade. E eu acho que se isso é verdade para a sociedade como um todo, imagine então para uma criança. Se ela vê que ela conquista tudo o que ela quer, no momento que ela quer, e você não oferece nenhum tipo de resistência ou não impõe algo que é necessário, a criança se revolta contra você. Sim.
Ela se revolta contra você e ela se torna mimada justamente por essa revolta, por identificar a fraqueza do pai e da mãe. Tem uma coisa que eu acho bem bacana da gente pensar, que assim, o mimo, sabe, Uhum, Lucas, é, antes de tudo, ele é um grande ato de egoísmo. uhum, Quando eu mimo alguém, eu tô evitando, na verdade, o meu trabalho. Eu tô evitando o meu desgaste. É muito menos sobre a criança, é mais sobre mim, entende? Então, eu falei isso outro dia num podcast que eu participei, mas acho que vale a pena contar aqui também. uhum. Um pai de uma criança de 2 anos que dizia assim pra mim: "Olha, ela não aceita dar a mão na rua. Ela não aceita". Eu falei: E? Aí fazemos o quê diante disso, né?" Aí ele disse assim: "Não, você não tá entendendo. Ela tem muita personalidade". E claro que com 2 anos a pessoa não tem personalidade. Exato. Ela tá começando a formar a personalidade. Assim, ela tem um temperamento forte, Uhum. né? Aí eu disse pra ele: "Tá, tudo bem, mas, de qualquer jeito ela tendo personalidade não tendo, tem temperamento não tendo, é arriscado do mesmo jeito, você deixar uma criança com 2 anos solta na rua, é um perigo". "Não, não, mas então aí como você faz? Quando precisa atravessar a rua, ele abre os braços e vai assim, Nossa. protegendo a criança, Eu fico né?" imaginando meu pai e minha mãe fazendo Não, negócio. não, É simplesmente é inconcebível. inconcebível, É. tadinho, é ridículo, É. né. E aí eu fico pensando, essa pessoa está pondo o filho em risco, tá certo? Uhum. Porque tudo bem, ele tá lá com o bração aberto, mas e quando tá com a babá, e quando tá com a avó, e quando eventualmente ela escapar de alguém, como que faz? Pois é. Essa criança corre risco de vida, né? Segundo lugar, ele tá evitando o desgaste que é você ter que pegar uma criança de temperamento mais forte e dizer assim: Uhum. "Amor, vem cá, dá a mão pro papai e vamos", né? Ele não tá sendo tão bacana pra filha, porque a filha vai achar ele um chato. Uhum. "Ai, papai segurando a minha mão, papai tá me puxando", né? A Uhum. criança fala isso. Mas acontece que eu não posso estar preocupado com a minha imagem se eu tô educando. Eu tenho que estar preocupado com o valor que eu tô ensinando para o meu filho. Uhum. Então, se você pensar no mimo, ele é um ato de egoísmo. A criança, ela se percebe nessa situação desprotegida, ela se percebe abandonada. E isso gera uma insegurança, uma irritabilidade gigante. A criança nunca está bem. Por que ela nunca está bem? Porque não que ela saiba disso racionalmente, porque ela não sabe, mas ela percebe no coraçãozinho dela que ela não é direcionada, que ela não é cuidada, que tudo que ela quer, ela faz. E isso é um perigo. Isso não é amor. Isso não é verdadeiramente um afeto saudável. É um afeto voltado a mim, ao adulto, e não à criança. Entende? Uhum. Então, lógico que gera uma irritabilidade, lógico que gera uma pessoa descontente com tudo, porque ela não está sendo amada como ela precisa ser amada. Para eu formar bem o caráter de uma pessoa, eu não posso fazer o que a pessoa quer. Eu tenho que fazer o que a pessoa precisa. Por isso nós somos adultos, eles são crianças. Porque a criança não sabe o que ela precisa, ela sabe o que ela quer. E eu, como adulto da relação, eu tenho que saber entre o que ela quer e está manifestando o querer e a necessidade real dela. Eventualmente, o que ela quer pode apontar para a necessidade dela, e ok. Mas, via de regra, não. Ela quer uma coisa e a necessidade é outra. Uhum. Tá? Ela quer continuar brincando e a necessidade agora é o banho ou é o sono. Eu tô vendo que aquela criança está morta de sono
mas ela está resistindo ao sono. Então, ela não quer dormir, mas ela precisa dormir. O meu papel de adulto é fazer o que ela precisa. E quando eu faço o que ela precisa, desde muito pequenininha, desde os 0 aninhos ali, eu estou formando o caráter. Porque eu já estou fazendo ela perceber, ela vivenciar que existem coisas que são boas Uhum. e tem coisas que não são, né? Que tem coisas que o papai e a mamãe permitem, aplaudem, gostam, e tem coisas que o papai e a mamãe não querem aqui em casa. E a própria noção de hierarquia, né? Porque ela Sim, já entende que ela não é o centro do mundo, não é? né? Ela E que os pais estão numa posição de superioridade hierárquica dentro daquela casa. Pois é, você sabe que há uns meses atrás, 1 ano atrás mais ou menos, eu por trabalhar com educação e perceber tantas e tantas e tantas confusões hoje que você nem imagina, assim, porque eu Uhum. também não imagino, cada dia eu me surpreendo, cada dia eu me surpreendo com algo novo, né? Eu comecei a vasculhar um pouco nos perfis de orientação parental que tem no Instagram. Esses perfis enormes de 2 milhões de Sei. seguidores, não sei quantos milhões, uma lá escreve na Folha, outra escreve não sei onde. E aí eu olho um perfil lá que tinha um artigo publicado, se não me engano, no Estadão, dizendo algo do tipo assim, não é literal, tá? Mas assim, a ideia era essa. Que bom que já não temos mais uma relação de hierarquia entre pais e filhos. Eu falei, oi? Então, para o mundo que eu quero descer, né? Porque se não tiver hierarquia entre pais e filhos, acabou. Acabou. E de fato, na realidade, quando você vê um pai adulto de beirando 40 anos se dignar a atravessar a rua com os braços abertos para respeitar o querer de uma criança de 2, você vê que não tem hierarquia mesmo, É. né? Ou tem. É a criança que tá manda. mandando. Putz. Nossa. Né? Então, veja, aí você não tem. Quando você tem esses bons hábitos bem implementados na primeira infância, Uhum. você já está colocando ali o alicerce, né? Para quando chega na segunda infância, que a criança vai ter um uso mais adequado, vamos dizer assim, não mais adequado, mas mais próximo ao uso adulto da razão, né? Então, ela vai ser capaz de abstração. Ela vai conseguir começar a identificar causa e consequência, ela vai ter um raciocínio mais lógico, então ela vai começar a conseguir mapear aqueles hábitos, né? E buscar virtudes. Então, na verdade, para a gente formar um bom caráter, o que a gente precisa? Um bom caráter. Uhum. Que a família tenha bons princípios e viva bons hábitos, né? Por isso que eu falo, Lucas, que Só uma pergunta. Sobre os hábitos, quando você fala de hábitos, quais são esses hábitos? Porque isso é uma pergunta que eventualmente surge, né? Eventualmente fazer um esporte, ou leitura, ou os pais leem. Quais são esses hábitos que vão ajudar, de fato, a lançar essas bases do caráter? olha, em primeiríssimo lugar, na primeira infância, são 4 hábitos básicos. Tá. Primeira infância do 0 a 6. 0 ao 6. Tá. Tá? São os 4 hábitos básicos, que são sono, alimentação, ordem e higiene. Olha só. Básico do básico do básico. Uhum. Não é nem esporte, nem leitura. É bom que eu já vou anotando É aqui. o básico do básico do básico, tá? Aham. Por quê? Porque nestes hábitos básicos, você já começa a ordenar a vida da criança. Tá. Você ordena, entendeu? Uhum. Sono. Eu que sou adulta que sei quantas horas de sono, que horas é para dormir, que horas é para acordar. Não tem um deixa acontecer. Ele só dorme depois da meia-noite. Não, amor, não pode, né? Por quê? Por que que não pode? Porque o hormônio do sono tem horário o hormônio do crescimento tem horário para funcionar. Uhum. Porque tem um momento da noite que a criança descansa melhor, tem um tanto de horas de sono para você entrar no sono profundo. Então, tem uma série de coisas que seu bisavô e meu avô
não sabiam teoricamente, Uhum. mas sabiam que a criança era mais saudável quando ela dormia cedo e acordava cedo, Exato. né? Deus ajuda quem cedo madruga. Cedo madruga. E aí, eles faziam isso, tá? Minha mãe não tinha metade dos conhecimentos de neurociência e de desenvolvimento que hoje a gente tem. Mas na minha casa, não se dormia depois das 8 horas da noite. Nós 4 tínhamos que até as 8 horas da noite estar dormindo, ponto, acabou. Uhum. Mas isso até qual idade, mais ou menos? Até os 6? Não, mais. É. Mais. Até mais ou menos uns 8, 9 anos. Tá. E depois eles foram fazendo gradativamente, né? Então, Sobe uma assim, horinha. a mais velha um pouquinho mais tarde, entendeu? Entendi. Chegou naquela idade, você pode um pouquinho mais. E na minha casa eu fiz a mesma coisa. Eu também. Meu pai fez a mesma coisa comigo. Mesma coisa. Então, assim, inclusive se torna uma meta, né? Porque o mais novo fala assim, quando eu tiver 15 anos eu vou poder, não sei o que, pode, mas por enquanto, né? E tá tudo bem. Eles vão entendendo que é para o bem deles. Essa que é a coisa. A gente tem que... E aí, Lucas, ó, quando você forma bem esses hábitos, o que eu digo? Custa. É difícil. Você vai ver, você vai ter filhinho agora, você vai ver. É árduo, tá? Porque tem criança que dorme mais fácil, tem criança que demora mais, tem criança que chora mais, você tem que criar o hábito, você tem que fazer aquilo acontecer na vidinha da criança, né? Daquele jeito. E aí a criança vai entendendo, vai percebendo que ela é cuidada. Uhum. Vai percebendo que o papai e a mamãe fazem o melhor por ela, que os pais se gastam por ela. Porque quando a gente deixa a criança lá, porque eu tô aqui assistindo um filme também e tal, e daqui a pouco eu dou um celular na mão da criança e ela fica lá em Nárnia e eu tô aqui assistindo meu filme. Isto é negligência, isso é abandono. Isso aqui, ó, é a maior causa de abandono hoje em dia das crianças. Abandonado não é o cara que tá no meio da rua. Uhum. Abandonado é a criança que tá dentro de casa, sem limite, no mundo. Olha Porque isso aqui é um mundo. Uhum. Isso aqui é um mundo. Tem um mundo na palma da mão. Tá certo? Então, se você pensar nestes hábitos pequenos, alimentação, que horas que come, não comeu. Você conhece meu filho, né? Uhum. O Gi. O Gi era o rei de receber o prato do almoço na hora do lanche da tarde. O rei, porque ele não comia, né? Aí eu falava assim, filho, acabou o tempo de comer. Então, pega o pratinho, guardava o pratinho, deu lá 3h30, hora do lanche da tarde, volta o pratinho. Aquele moleque olhava pro prato. Eu não quero comer isso. Assim, eu sei, filho, que você não quer. Mas a fruta, a outra coisa que tinha lá pro lanchinho, é depois que comer comida. Não tá certo encher a barriga de fruta e nem de pãozinho e nem de nada. É primeiro a comida, depois a fruta. Então, o que você faz? Dá um trabalho, Lucas. Eu imagino. Dá um trabalho do cão, um negócio desse. É mais fácil eu jogar a comida fora e dar o lanche pro menino. Entendeu? Só que eu não ensino para ele que tem coisas que são mais importantes na vida de comer do que outras. Se hoje ele comer mal, não é porque ele não aprendeu, é porque ele decidiu com a liberdade dele fazer errado. Aí, Mas ele sabe o que é o mas ele certo e o sabe o errado. que é o certo e o errado. Exato. Você entendeu? Exato. O seu trabalho tá O meu feito. trabalho foi feito, É. né? Então, isto dá trabalho. Só que quando você estabelece esses hábitos com a tua criança, você já está fundamentando um monte de coisas ali, a base do caráter dela. Agora, é lógico, fazer leituras boas para a criança, ler para a criança, tudo isso potencializa a inteligência. Exato. Mas uma coisa importante também, já que é aqui, né? Vamos citar Santo Tomás, que ele é realmente um gênio. Para Santo Tomás, não existe educação se não passar primeiro pela educação moral. Porque pensa bem, as virtudes intelectuais, elas são muito importantes. Uhum. Mas tem gente aí super inteligente que usa a inteligência para fazer Maldade. bobagem.
tá certo? Então, se eu não tiver uma virtude moral bem formada, se eu não tiver pessoas de caráter com as virtudes morais bem formadas, eu posso dar um uso ruim para o meu intelecto, né? Então, a base da formação do caráter é a formação moral. Por isso que hoje, às vezes me pega, porque também se cria um monte de demanda para a criança. Então, a criança tem que saber inglês, tem que saber mandarim, tem que saber... tem que ler todos os clássicos, tem que falar latim, tem que... E por aí vai, né? Mas ela não tem ali aquela basezinha dos bons hábitos, né? De começar ali para os 7, 8 anos com virtude da temperança, virtude da fortaleza, né? Conseguir viver um pouco a caridade com os outros, né? Entender que, olha, tem gente que não tem o que eu tenho, seja financeiramente, seja afetivamente, seja o que for, né? Então, às vezes, uma pessoa que não tem uma atenção, não tem alguém para ouvir, e a gente não forma os nossos filhos nisto, né? Então, primeiro, esses hábitos. Primeiros hábitos que vão te colocar num lugar de saúde moral, sabe? De saúde... E depois você vai implementando, claro, todos os hábitos intelectuais são bons e podem ser vividos pela família, né? Devem ser vividos. Mas a gente tem que também nisso ordenar. E uma questão que sempre surge também, né? Nós somos católicos e como devemos criar as crianças desde sempre, né? Vamos dizer assim, nessa cultura católica. A gente tem que fazer em casa, eventualmente, um momento de terço? Ou com que idade a gente introduz a criança para ir à missa? Como que a gente faz para, de fato, a criança se comportar na missa? Dá um guiamento, assim, pro público que está assistindo. Como que a gente consegue fomentar, de fato, a religiosidade católica nas crianças desde sempre? Essa pergunta é muito boa, assim, eu, pessoalmente, nunca tive idade para os meus filhos irem para missa, eles sempre foram. E eu sempre fui também, né, então assim, meus pais sempre me levaram, até tem uma história muito engraçada, que eu devia ter acho que uns 8 anos, sei lá, 7 anos, por aí, e tem a oração dos fiéis, né. Então chega lá na oração dos fiéis, quando eu era pequena, via de regra, a resposta era: Senhor, escutai a nossa prece. E aí, pra mim, era assim: Senhor, escutai a nossa pressa. Porque eu já tava ali, morrendo de vontade de ir embora da igreja. Falei, pô, já deu, né? O padre já falou um monte, já teve leitura, não sei. E aí eu ainda pensava, aí agora tá todo mundo com pressa, então que bom, né? Porque talvez o padre acabe com a missa logo, né? Mas assim, o que eu acho mais importante é que isso é um hábito também. Também é um hábito. Então, desde pequenininho, levar a criança à igreja, levar a criança à missa, ele vai entendendo que isso é uma coisa importante para a família. Vai percebendo como é importante, né? E quando nós levamos... Então, eu, por exemplo, a gente fica com a minha netinha, né? E nós temos o hábito de missa diária, né? Então, eventualmente, ela vai com a gente para missa. Se é um dia que a gente assiste a missa ao meio-dia, ela vai junto, né? E é bonitinho, porque ela já fica olhando os vitrais, né? Ela fica olhando Nossa Senhora. Já sente o cheiro de incenso. Já tá sentindo, né? Já toca o sininho, ela já olha pro altar, porque já chama a atenção dela. Então, aquilo vai se tornando um hábito. Com os meus filhos também foi assim, né? Dormiu, ai, mas tá na hora da soneca. Não tem importância, dorme no colo. Porque é mais importante a soneca ou é mais importante que ele viva esse clima? E óbvio, a gente pode adaptar. Eu não preciso ir à missa na hora que meu filho... Vou à missa um horário que é mais adequado para minha família, mas levo. Então, você vê, a minha netinha mais velha tá com 3 aninhos. Ela vai sempre, né? Então, às vezes, ela tá na minha casa e minha filha fala assim, ó, agora a gente vai embora porque nós temos que ir na missa, né? Ela fala assim, vovó, agora eu vou na missa, eu vou ver o padre. Então, assim, não tem essa de não vou, né? Porque já sabe que faz parte da família, vai agradecer o papai do céu, né? Vai pedir pro fulano que tá doente. Então, isso sempre. Depois tem um outro desafio, que é a adolescência, né? Porque aí chega num determinado momento, às vezes
pessoas começam, mas por que que tem que ir à missa? Algumas pessoas aconselham assim a não obrigar, Uhum. né? Eu sou mais raiz, viu, Lucas? Ah, eu também. Tá em casa, Eu sou vai mais pra... raiz. Então, na minha casa era assim, ó. É. Se a pessoa não quiser comer, eu vou falar, tudo bem, não vai comer? Não, vai comer, Uhum. né? Precisa comer, precisa cuidar da saúde e tal. Então, precisa cuidar da saúde do corpo, precisa cuidar da saúde da alma. Uhum. Então, lá em casa era assim, eu falo, ó, seguinte, tá dentro de casa, até os 18 aninhos aqui e tal, vai à missa. Vai com um pouco de bico, vai sem bico. Graças a Deus, os meus filhos também, como a gente sempre estava muito A resistência vai caindo um pouco, né? envolvido na igreja, eles acabavam entrando em grupo de jovens, É. faz grupo de adolescentes, vai fazer um trabalho social, não sei o quê. Então, nunca tive. O Giovanni era Eu coroinha, conheci ele no grupo de jovens. depois no grupo de jovens. É. Antes ele foi coroinha, ele ajudava o padre lá na Olha missa, só. entendeu? Então, assim, acaba que faz parte da vida, Uhum. né? Faz parte da vida da família. O que eu falo muito para as famílias é assim, não exagera não pesa muito a mão. Então, em que sentido? Por exemplo, a família vai rezar o terço, a criança tem 5 anos. Uhum. Tem criança com 5 anos que até pega lá o terço, fica por ali rodando, acompanha e tal. Tem criança com 5 anos que rezou uma dezena, meu filho, até logo, ela não consegue ficar ali, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eventualmente, a gente fazer... Eu atendi uma família uma vez que o pai queria, eles rezavam o terço todos os dias, e o pai queria que as crianças estivessem no terço todos os dias. Eu falei, gente, sabe o que vai acontecer? Você vai criar um ranço da criança com esse momento do terço, porque ela não está preparada para ficar ali esse tempo, ela não tem maturidade para isso ainda. Então, ao invés disso, cria conexões da criança com Deus, com Nossa Senhora, né? Olha, enquanto a gente faz o terço aqui, pinta bonita essa mamãe do céu aqui, né? Faz uma cartinha para a mamãe do céu. A criança não sabe escrever, mas ela sabe fazer umas letrinhas, faz uns rabiscos, não sei o quê. Aí a gente põe lá no pezinho de Nossa Senhora, tem uma imagem de Nossa Senhora, né? Põe um anjinho da guarda no quarto da criança, né? A criança tá com medo, vamos rezar pro anjinho da guarda. O anjinho da guarda tá sempre com você. Então, você cria uma conexão com o transcendente, que é uma conexão de carinho, que é uma conexão de proteção, né? Um vínculo mesmo. Lá em casa, uma ocasião, eles estavam, acho que, segunda infância, assim, mais ou menos. Eu ganhei uma caixinha linda. Tipo um baúzinho, assim, que tinha uma imagem de Nossa Senhora. Eu falei, é essa, né? Eu tava procurando uma coisa, falei, é essa daqui. Falei, ó, nós vamos deixar esse aqui. Eu tinha uma Sagrada Família, assim, menor. Eu falei, a gente vai deixar esse aqui. E quem tiver um pedido, um agradecimento para fazer, escreve no bilhetinho, dobra e põe aqui dentro. Ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Mamãe não vai ler, o papai não vai ler, ninguém vai ler. Aí, de vez em quando, quando eu tava muito cheia a caixinha, a gente ia e fazia uma fogueirinha, né? E pronto, ó lá. Né? Esse aqui a gente já agradeceu, já pediu, papai do céu já sabe. Então, esvaziou a caixinha, tem de novo. E é muito legal que você vai observando até nos filhos. Eu tenho uma filha que ela é mais dada, assim, é melancólica, né? Então, ela é mais dada à piedade mesmo, assim. Desde pequena, ela sempre foi. Ela toda hora estava lá pondo um bilhetinho, entendeu? Então, você vai fomentando a religiosidade, esse vínculo com Deus, com Nossa Senhora, de outro modo. A minha netinha tem um costume bonitinho que, quando ela passa perto de igreja, a minha filha fala para ela assim, olha, fala um oi pro papai do céu que tá aí dentro, né? Porque tem o sacrário, tem Jesus consagrado ali, né? Então ela, olha, vovó, o papai do céu tá lá, então manda um beijo. Então assim, isto, às vezes, é mais do que você pegar uma criança pequena e pôr pra rezar o terço. Entendi. Entendeu? E aí, gradativamente, Lucas, conforme a criança vai crescendo, vai amadurecendo, vai tendo mais tempo de atenção, né? Então, aí você vai colocando a criança para rezar junto. E aí, quando eles aprendem a rezar Ave Maria e o Pai Nosso, eles gostam de puxar o terço.
Tomar iniciativa, tomar né? iniciativa. Então, você reza primeiro mistério, o outro reza o segundo. Então, lá em casa nós éramos 5, então tava certinho, né? Cada um reza um mistério. E eles vão criando o hábito, né? Então, acho que essa coisa de você ter prudência, né? Prudência, sabedoria, mostrar que Deus é importante na nossa vida, Uhum. né? E viver isso, aquilo que eu falava no começo. A gente ensina com o que a gente é. Então, se você é piedoso, se você busca de fato a Deus, né? Se você percebe o quanto a presença de Deus na sua vida transforma a sua vida, isso você vai transbordar para os seus filhos. Agora, se você for na letra da lei, sabe? Não, tem que fazer, tem que não sei o quê, tem. Então, são poucos tens. Uhum. O resto é muito mais essa experiência positiva que você vai proporcionando para eles. Entendi. E acho que até atrelado com isso, né? Quando a gente vai falar do tem. Bom, isso aqui realmente a criança precisa fazer, mas existe uma resistência. Ou ela vai lá e faz alguma desobediência. Acho que muita gente hoje em dia tem um pouco de dificuldade. Como que a gente deve, né? Ou se deve castigar a criança? Como que se faz isso hoje em dia? Porque em casa, na minha casa, voava o chinelo ele fazia até curva, né? Hoje em dia eu acho que não é. Não é mais esse o método. Pois é, mas funcionava. Eu aprendi bastante. Mas enfim, hoje em dia, a gente quer educar nossas crianças, etc., e elas fazem uma desobediência ou outra. Como que a gente deve efetivamente. Eu não gosto dessa palavra, mas castigar, de fato. O que a gente deve fazer para, de fato, aprender que aquilo foi errado? Você tá falando uma coisa muito legal que eu vou pegar esse gancho, tá? Uhum. Todo mundo fala isso, né? Olha, não, bater não, chinelada não. A minha mãe tinha um chinelo que era. Nossa, em casa. Minha mãe deixava alto relevo assim, no bumbum, sabe? Aquele chinelo. Você passava a mão, você até sentia o formato do chinelo. Em casa a gente tinha três homens, né? Nossa. Então ali era voador o dia inteiro, a minha mãe tinha que. Dar um senão, jeito. E minha mãe fazia isso também, e tanto que nós fizemos festa o dia que arrebentou o chinelo dela, porque eu falei, graças a Deus, arrebentou o chinelo maldito, né? Mas aí você diz assim, eu aprendi muito. Uhum. Tem uma coisa que eu acho muito interessante a gente pensar, que assim, sim, aprendeu, mas poderia ter aprendido de outro jeito, tal, tudo bem. Mas o que havia muito forte, eu acho que tanto na sua família como na minha, Uhum. era a certeza do vínculo. Uhum. Do amor, né? Do amor. Era a certeza do amor. Quando tem a certeza do amor, quando a criança sabe que você está ali implicado na vida dela, amando e direcionando, não é uma palmada, não é uma chinelada, não é isso que vai traumatizar a criança, que vai deixar. Não é. Não é. O fato é esse. Acontece que é aquilo que a gente está falando. Hoje em dia, a gente valoriza demais todo politicamente correto, tudo que é o mais. Entende? E é politicamente correto você corrigir os filhos com cara de nada. Então, assim, filhinho, filhinho, que coisa feia, não faça isso. E veja, uma criança de 0 a 6 anos, o que ele entende? Ele entende, de fato, a sua expressão, a sua ação e a sua entonação. Tá? É isso que comunica para a criança. Então, se a criança vai lá e faz uma coisa horrorosa, tipo, dá um tapa na mãe, e a mãe diz assim, filhinho, tô triste com você. Bater na mamãe não pode. A criança vai bater de novo. Porque ela não entendeu a gravidade. O que ensina a gravidade para a criança é a minha reação, é a minha expressão. Então, quando acontece isso, eu tenho que dizer para a criança, não faça isso. Ai, ai, ai. Que feio. E segura a mão da criança e faz cara feia. Uhum. E a entonação tem que ser pá, pá, pá. Não pode ser filhinho. Entende o que eu tô falando? Sim, sim. Porque daí a criança vai, opa, mas Simone, ela não entende. Claro que não entende.
Não entende tudo, mas ela percebe que isto não. Entende? Então, começa daí. Se a gente consegue ir transmitindo isso para a criança e com firmeza e bom vínculo, você começa a construir até uma relação de olhar com a criança. O meu pai, ele tinha um olhar 4.444. Nós batizamos assim o olhar dele. Quando ele olhava pra gente daquele jeito, você sabia que Tá encrencado. deu ruim. É. Entendeu? Assim, ih, ai, 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 né? Uhum. Hoje em dia, os pais olham pra criança, a criança faz assim, o que foi? O que você tá olhando? É ou não é? Uhum. Por quê? Porque a gente já não consegue mais castigar ou punir ou dar consequência. Então, quando hoje ainda eu estava conversando sobre isso com os pais no Instagram, né? O que é o melhor para você educar a criança? É deixá-la sofrer a consequência do mau ato. Tá? Então, por exemplo, tem lá 2 criancinhas, 2 irmãos. Um bate no outro. Você vai lá, não bata no seu irmão. Vão brincar assim, assim, assado. Não, sem bater. Foi lá, pum, bateu no outro. Separa. Vocês não estão podendo ficar juntos, vão ficar separados. Você vai brincar aqui, você vai brincar aqui. Tudo que uma criança não quer é brincar separado da outra. Exato. Ela bate, mas ela quer estar junto. Entendeu? Então, separa. Ah, mas não, hoje não. Dia seguinte você vai, pô, vocês vão brincar juntos. Lembra, não é pra bater. Então, a gente tem que deixar a criança viver a consequência. E aplicar consequência, assim, quando não acontece naturalmente, então, por exemplo, sei lá, mordeu o outro. Você vai cuidar da mordida que você deu. Você vai pôr gelo no bracinho do seu irmão. Você vai, ó, viu aqui, agora você vai dar um beijo, vai pôr gelo, vai pedir desculpa, né? Não quero mais que você faça isso no seu irmão. Entende? Então, você tem que mostrar para a criança, sempre fazer algo que mostre para ela o mal que ela fez. Isso é mais educativo, tá? É mais educativo. Eventualmente, em algumas situações, valem essas punições, esses castigos que são, sei lá, tirei o uso do computador, quando são crianças maiores, né? Tirei 1 hora do videogame. Por quê? Eu prefiro quando tá gastando um tempo de estudo com alguma coisa que não tem a ver. Então, não estudou? Então, agora você perde o tempo de videogame e vai estudar. Porque a distração vem depois da obrigação, né? Então, essa relação de causa e consequência, ela tem que estar muito clara nessas punições, entende? Entendi. Eu tô falando? Claro, claro. E acho que até pegando a linha aí do que você falou do videogame, né? Isso também é outra pergunta que sempre surge. As telas, no geral, tanto o celular, quanto o videogame, quanto televisão, etc. Como que deve ser a exposição para cada tipo de idade, né? Eu sei que talvez deve ser um pouco mais... um pouco mais... menos exposição de 0 a 6, mas e depois? Como que isso deve funcionar para que a gente, de fato, dê uma educação de qualidade? Porque eu vejo hoje, assim, garotada de 10 anos fica... Pô, você deixar 24 horas 24 horas. né? E aí o cara cria um mundo para ele ali e já era. Né? Exatamente. Então, como que deve ser isso? E também a questão, já emendando a questão da rede social. Quando que deve ter rede social? Nossa Senhora. Tá? Ai, socorro, Deus. É assim, né, Lucas? A própria Associação Americana de Pediatria fala, né? Do 0 aos 2, zero tela. Tá. 0 aos 2, zero tela. Então, Nem um assim, filminho, nem nada. nada. Tá. A recomendação é nada. Por que a recomendação é nada? A gente fica pensando assim, poxa, mas eu assistia, mas quem assistia? Só que veja bem, a tecnologia mudou muito, tá? Se você pegar um desenhinho, tipo, que eu nem sei se você assistiu isso, mas eu assistia isso. Manda-chuva, sabe? O Pica-Pau, né? O Tintim. Você pegava aqueles desenhos,
todo o estímulo visual era diferente. A montanha que passava lá atrás era sempre a mesma montanha, né? O movimento da boca do personagem era um movimento que você via que ele não estava dizendo aquilo que estava sendo dito. Hoje é tudo muito rápido e muito estímulo. Então, não é visual, é auditivo, o tipo de cor, né? Tudo isso, ele é tóxico para o desenvolvimento cerebral da criança. Ele atrapalha, hiperestimula. Uhum. Estímulo é bom na medida, tá? Tudo que é hiperestímulo também prejudica. Então, fora a rapidez. Então, as cenas são muitas, elas mudam muito. E se você vai oferecendo para a criança isso, ela sempre quer mais, né? Entra num ciclo dopaminérgico. Então, a criança vai sentindo prazer naquela quantidade. E gera ansiedade também, né? E gera muita ansiedade. Sim. Evidentemente, gera muita ansiedade. Então, de 0 a 2, a recomendação é 0. Tá. Hoje, infelizmente, os pais usam isso muito para recurso com o bebê, Olha só. tá? Por quê? Porque o bebê fica quietinho. Uhum. Você põe um tablet ali na frente dele com qualquer bobajaiada lá, colorida e tal, o bebê fica assim, ó. Né? Fica quietinho. Só que ele tá sendo mal estimulado. Eu já tive casos de criança, assim, com 2 anos e meio, chegou na escolinha, não falava pouquíssimo, um comportamento super estranho, né? E a professora começou, será que é autista? Será que não sei o quê? E eu ali encafifada com aquela criança, chamei os pais. Aí quando eu tava conversando com os pais, eles falaram assim, sabe o que é? Ele é tão difícil, a gente só consegue fazer as coisas com ele se ele estiver assistindo desenho no celular. Então, tipo assim, eles me mostraram que eles estavam, assim, estavam trocando o menino pra ir pra escola, o menino com o celular na mão. Tava comendo, o menino com o celular na mão. Ou seja, Nossa. essa criança não sabe o que ela está comendo, não sabe se ela tá saciada, não tá entendendo que estão pondo roupa, tirando roupa, arrumando pra escola, nada. Ela tá numa caixinha paralela, enquanto a vida está acontecendo aqui. Essa criança não falava. Aí eu falei para os pais, ó, é o seguinte, nós vamos tirar isso. Vai ser um caos. Eu falei, vai ser um caos. Não vou desanimar vocês, vai ser um caos. Não vou dizer para vocês que não, vai ser um caos. Mas é necessário, né? A gente precisa fazer isso. E aí a gente fez uma estratégia toda lá e eles foram super, assim, aderiram bem. A maioria das pessoas, Lucas, não sabe o mal que tá fazendo. Uhum. Porque não faria se soubesse, né? E aí eles fizeram, mas assim, em 6 meses, aquele menino começou a falar muita coisa. Entendeu? O que eu mais vejo, mesmo como fonoaudióloga, é atraso de linguagem de criança que tem muita exposição à tela. Então, até os 2 anos, evitar ao máximo. Depois disso, eu costumo dar a seguinte orientação: quanto menos, melhor. Uhum. Quanto menos tempo de tela e mais tempo de brincadeira real do que virtual, melhor. Meu pai, quando eu era pequeno, até uns 8, uns 10, 12 anos, ele falava assim, ó, quer jogar computador, joguinho? Pode jogar. Mas ali só pode jogar 1 ou 2 horas por dia, não me lembro agora. Mas algo assim, e a gente ficava, pô, aumenta, só que o resto do dia a gente tinha que achar coisa pra fazer. Exatamente. A gente jogava bola, a gente fazia arte marcial, a gente pulava na piscina, né? É isso. Então, assim, quando a criança tá na tela, ela não vai fazer outra coisa. Uhum. Porque aquilo foi feito para aprender a criança. É Foi muito feito difícil pra competir, né? Muito difícil. Pega você uma rede social. Se você piscar o olho, você perde 1 hora naquele negócio. Nossa, facinho. Facinho. Aqueles rios que vai passando ali. Olha um, olha outro. É 1 minutinho cada um. Mas quando você vai ver, você perdeu meia hora naquilo E aí ali. você pergunta, qual que foi 2 vídeos pra trás? O que você assistiu? Você não sabe. Você nem lembra mais. É inacreditável. Você entendeu? Agora, imagine, isso você adulto, eu adulta. Imagina uma criança se ela vai conseguir dizer não. Você sabe que tem uma família que o menino... Olha como as coisas estão desproporcionais, tá? Pra você ver o efeito dessa porcaria que vicia. Vicia. Vicia, tá? O menino de 16 anos,
ele não parava, tinha um limite e tinha que estudar, e ele não parava. E a mãe foi lá e tirou da tomada, Uhum. né? Ele ficou tão irritado que ele foi dar um soco no computador, no notebook da mãe, e quebrou Nossa. a tela, Nossa. né? Você vê, 16 anos não é mais pra estar impulsivo desse jeito. Não é mais, Uhum. entendeu? Mas o que que é isso? Como que quebra? É quase uma dependência. Como que você quebra a dependência dessa pessoa pelo prazer de estar ali jogando e tá, né? Quebrou. A pessoa perde. Tem crianças agora, não sei se você tem acompanhado, mas tem algumas crianças de 6, 7 anos sendo internadas para tratar a dependência de tela. Que coisa, hein? Entende? Então, o que que a gente precisa pensar? Quanto menos, melhor. Isso daqui é um instrumento, Uhum. tá? É um instrumento. Assim como a faca é, assim como o carro é, assim como... É um instrumento. Nós temos que ser senhores dos instrumentos. Uhum. Nós temos que usar os instrumentos e não sermos usados pelos instrumentos. Entende? Então, por isso a importância de formar bem a criança para que ela possa ser senhora do uso do instrumento, né? Sábado a gente teve uma aula lá do COR, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre infância, adolescência e tal. E o Pedro Augusto falou uma coisa que eu achei bem legal. Ele disse assim: olha, os pais muito preocupados com isso, mas qual é o limite, o quanto que eu ensino, o quanto não ensino. E eu disse: ó, isso aqui é um instrumento. Aí ele falou: e eu digo mais. Ele falou: eu digo assim, ó, crianças que forem educadas de modo analógico vão dar um pau em crianças que forem educadas de modo virtual e digital, tá? Por quê? Porque a inteligência artificial vai fazer mais inteligente quem já é inteligente e mais burro. Nossa, mas isso é verdade. Você entendeu? Quem já não tem tanta capacidade. Porque você vê que é emburrecedor. Se você não sabe fazer a pergunta bem feita, se você não sabe fazer análise do que ela te traz, você emburrece, né? Então, e quando ele falou isso, fez todo sentido. Fez todo sentido, porque a criança que conhece a realidade, a criança que sabe lidar com o tédio, a criança que sabe criar desafios para si mesma ali, brincando. Os meus netos não têm tela, né? Eles são todos pequenos, não têm tela. Então, a própria Aninha, que tem 8 meses, vai fazer 8 meses agora. Gente, eu faço uma reunião de 1 hora e ela tá comigo, né? Ela fica brincando com uma coisinha, ela fica batendo, ela fica... Se eu desse isso aqui para ela, ela ia ficar quietinha. Mas ela não estava ali achando modos de se distrair. Você entendeu? De explorar as coisas que estão ao redor. Então, eu limito o desenvolvimento daquela criança. Eu emburreço a criança. Por isso eu digo, olha, quanto menos, melhor. Porque ele vai ter mais possibilidade de se educar na vida real. E daí, quando ele pegar um instrumento, ele vai saber usar. Inclusive porque é intuitivo. É intuitivo, né? O uso é intuitivo. Então, ele vai saber usar. Agora, se ficar escravo disso, não vai saber viver. Bom, então, rede social também para uma criança é... Nem pensar, né? Nem pensar. Olha, os adolescentes têm tido... né? Porque burlam a regra lá, que são 18 anos, mas aí criam Eu nem sabia que tinham, teoricamente, Tem uma regra que é para 18 anos, mas assim, vai lá, diz que tem 18 anos, não tem nenhum sistema aí de verificação disso, e eles têm. E o que a gente tem visto hoje? Né? Verdadeiros desastres acontecendo, porque tem suicídio por causa de rede social que estimula, né? Automutilação. As pessoas, nós precisamos entender o seguinte, ó. Se a pessoa não está preparada para isso, ela vai usar mal. Ela vai fazer mau uso. E como nós estamos vivendo um caos educativo, Lucas, cada vez menos a gente forma de verdade a estrutura
estrutura bem formada desse caráter. E cada vez mais cedo eles têm contato com uma diversidade de coisas gigante, sem ter critério para escolher, sem ter critério para dizer isso sim, isso não. Isso aqui não tá de acordo com a minha bagagem aqui, com o meu. Eu falo para os pais, né? Com o copinho aqui, ó. Quando eu dou para minha criança um copinho cheio, eu encho esse copinho, Uhum. não vai caber muita coisa aqui. Porque já tá cheio, né? Eu falo, pô, não, peraí, isso aqui não combina com o que tem aqui no meu repertório. Uhum. Agora, quando eu mando a minha criança pro mundo sem sem preencher, tudo cabe. Tudo cabe. Então vem um, fala uma coisa, vem outro, né? Você vê crianças aí de 12 anos, 11 anos, que perderam a vida porque se envolveram em jogos. Agora, foi porque se envolveram em jogos? Não, peraí, o panorama é muito maior. Como estavam envolvidos em jogos, os adultos não sabiam. Pois é. Quem deu o instrumento na mão dele para ele usar? Né? Não cai do céu o telefone na mão da criança? Você está entendendo que Uhum. a coisa é muito mais ampla. Então, a gente também não pode culpar a plataforma ou aplicativo, porque tem todo um universo para a criança chegar nesse ponto, Uhum. entendeu? Inclusive, eu assisti uma entrevista que tá disponível no YouTube de um pai cuja menina de 13 anos se jogou do quarto, né? E morreu. E ele falava isso, ele falava assim, meu Deus, como que eu não vi? Como que eu não percebi? Ela veio, despediu de mim, deu um abraço, deitou no meu colo, entrou no quarto, abriu a janela e se jogou, Nossa Senhora. né? E o que eu perdi, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante, Lucas, essa coisa da gente resgatar o vínculo familiar, o cuidado, a hierarquia, a autoridade. A autoridade dos pais é um serviço para a criança. Não é um direito do pai, é um dever do pai a autoridade. Entende? Eu tenho o direito de mandar no meu filho. Não, meu filho, você tem o dever de orientar o seu filho. Você tem o dever de não deixá-lo fazer coisas que vão contra a vida dele. É seu dever. E ele, criança, tem o direito de ser orientado por alguém. É, Entende? sim. Então, isso perverte a mentalidade que tem hoje no mundo, que é, ai, mas eu vou mandar nele, ele vai ser submisso, ele não vai ser espontâneo. Não, gente, quem falou que espontaneidade é sempre bom? Quem disse isso? Né? Até isso precisa ser educado. Exatamente. Simone, papo excelente esse que a gente está tendo. Agora a gente vai já se encaminhando para o final. Eu tenho mais duas últimas perguntas, tá? Uhum. E essa aqui acho que não sei se é talvez um pouco mais polêmica, mas qual que é a idade correta para a gente deixar os nossos filhos namorarem? Namorarem. É. Olha, eu não sei se tem uma idade assim correta, vamos dizer Uhum. assim. Eu acho que a gente tem que pensar muito no quanto essa pessoa está preparada, Uhum. né? Será que esta pessoa desta idade está preparada para um relacionamento, né? Então, com 14 anos, você sabe que volta ao meu pai, né? O meu pai, ele fazia uma coisa muito interessante. Ele falava que lá em casa podia namorar com 16 anos, né? Não podia mais novo de jeito nenhum, era com 16 anos. E aí ele argumentava assim, ele falava: "Olha, sabe o que acontece? Antes disso, a gente nem sabe o que que é direito. A gente gosta de uma coisa de manhã, gosta de outra à tarde. Então, pode acontecer isso também, né? Você gosta dele, daqui a pouco não gosta mais, daqui a pouco gosta de novo, porque a gente não sabe identificar muito bem ainda. Então, nós vamos fazer o seguinte, é com 16 anos ou se a pessoa conseguir esperar, né? Então, a minha irmã falava: "Ah, ele não vai me esperar até eu fazer 16 anos". Eu falei assim: "Então, se ele não te esperar, é porque não era amor, não era para ser, né? Tá tudo bem". Então, eu achava interessante porque ele trazia para a realidade da nossa consciência a ideia
falta de estabilidade na adolescência. É verdade. Uhum. É pura verdade. O adolescente não sabe o que ele quer ainda, né? E às vezes acaba entrando num relacionamento e depois não consegue nem sair, porque já não sabe mais se é amor, se é costume, se é o quê, né? Aquilo que tá lá, porque ele não tinha maturidade para A isso. pessoa não tá formada Não ainda, está né? formada, É. né? Então, eu acho sempre mais adequado a gente conversar muito, acompanhar muito, ensinar, sabe? Uma vez eu tive uma conversa com meu filho, que eu costumo falar que super funcionou, sabe? Assim, foi uma coisa muito, muito boa. E foi luz do Espírito Santo, assim, porque eu acho muito mais difícil educar homem do que mulher, tá, Lucas? É? Assim, eu acho. Bom, que bom, porque eu vou ter Eu uma acho. filha. Porque o homem, ele acaba sendo muito influenciado pela mulher, pela Uhum. esposa, né? E a mulher, quando você pega uma pessoa que é uma cabeça de vento, você tá arriscado o seu filho Sim. se perder, né? E aí um dia eu lembro que eu conversando com ele, eu falei assim: "Filho, que ele sempre disse que ele queria casar e ser pai". Isso aí pro Giovanni ele sempre falou isso, que ele queria casar e ser pai. Aí eu falei assim: "Você já parou pra pensar que tipo de mulher você quer pra ser sua mulher, sua esposa?" Ele olhou pra mim com cara de nada, né. Falei assim: "Por exemplo, virtudes, que virtudes que a sua mulher precisa ter?" "Ah, sei lá, ser laboriosa, ser honesta, ser o quê, né, que tipo de mulher?" Aí ele ficou olhando pra mim, eu falei: "E outra coisa que você tem que pensar, que tipo de virtudes você tem que ter pra ser um bom marido, porque não adianta querer ter uma boa mulher e não ser um bom marido, Uhum. né, que também ninguém merece, assim." E aí eu falei pra ele: "Pensa nisso, filho, faz uma listinha. Faz uma listinha pra você ter nas." Gente, super funcionou, né. Pensa bem, né, olha que nora que eu tenho, né, Pois eu é. tô super feliz. Então, assim, eu acho que essa coisa de você educar o filho para isso, sabe, é muito mais do que você pôr uma data ali, sabe, 16 anos, de repente com 16 anos não tem maturidade para isso. E com 15 tem, não sei. Uhum. Depende muito de como essa criança fosse desenvolvendo, esse adolescente fosse desenvolvendo. Uhum. Mas acho que tem que ser uma coisa muito consciente, muito acompanhada, não é só mais uma experiência. É é uma coisa que vai impactar na vida dele, Sim. né, é sério. Então acho que a gente precisa orientar para isso. Mesmo porque o namoro é a plataforma para o casamento, Casamento, né? exatamente, quer dizer, você vai namorar para quê? Isso também eu sempre falei para os meus filhos, meu pai sempre falou para nós, minha mãe: "Então, você vai namorar para casar. Então você não vai namorar com 12 anos, você não vai casar, você não tem como casar." Né, então tem que ser uma coisa que minha mãe falava uma coisa muito legal, ela falava assim: "Namoro de 10 anos, pelo amor de Deus, né, então assim, vamos ter namorar quando você pode namorar, ficar noivo e casar, né, numa coisa que não seja eterna, né." Uhum. Eu acho que são critérios que a gente pode usar, sabe, mas não te daria uma receita. Entendi. Não, fez sentido. E agora, Simone, para nossa última pergunta, na verdade, acho que eu vou fazer mais uma. Então, antes da última pergunta, o que você pensa, Simone, sobre o tal do homeschooling? Uhum. E você indica em algum caso isso? Eu nem sei se no Brasil é legal, né? Mas enfim, como que tá essa, Tá essa questão? uma briga É. ainda, né, na justiça, assim, tem famílias que fazem, Uhum. mas, daí depois tem que fazer uma prova para validar, tem uma certa burocracia aí. Olha, de novo, eu vou te dizer o seguinte, que eu não acho que é uma coisa para todo mundo, Uhum. né. Eu pessoalmente, apesar dos pesares, eu gosto muito de escola, né. Eu acho que a gente tem que escolher bem, que a gente tem que realmente lutar por boas escolas, mas eu gosto do convívio das crianças na escola, eu gosto da ideia de que você aprende muito nessa relação também, se for bem direcionada, bem mediada, se a escola tiver valores, tiver princípios, eu acho que é uma coisa muito boa. Eh, e o homeschooling eu acho que ele tem que ter uma estrutura, né, então as famílias que vão para o homeschooling, elas têm que entender o tamanho do desafio que isso é, porque não é simples, não é simples fazer homeschooling, né, você tem que se formar muito, você tem que dedicar
muito tempo e você tem que dedicar tempo também para promover o convívio da sua família, dos seus filhos, com outras famílias, com outras crianças, com outras pessoas. Então, seja no esporte, seja em encontros, por exemplo, tem famílias homeschoolers que fazem encontros de famílias homeschoolers. Então, os filhos vão e fazem pesquisa junto e vão para o museu junto e tal. Ok, Uhum. mas é um projeto de vida. Você entendeu? É um projeto de vida. Você tem que estar empenhado nisso. Não adianta a gente pensar que eu vou fazer homeschooling e vou continuar aqui com o meu trabalho normalmente, com as coisas que. Não, você vai se dedicar a isso, né? Em algumas situações, eu já acompanhei mães homeschoolers que têm um problema gigante com a criança, porque elas não conseguem exercer a autoridade de mãe e como que elas vão conduzir a aprendizagem dessa criança. Entendeu? Então, eu tive uma família especificamente que, gente, ela estava enlouquecendo. Eu falei, gente, olha, deixa eu te falar. Não sei se vale a pena você precisar daqui a pouco de uma camisa de força por causa disso, entendeu? Uhum. Porque tava um desastre o negócio, né? Não tava funcionando. Então, acho que o homeschooling, ele pode ser uma opção, tá? Não seria a minha, pessoal, né? Como não foi. Mas eu vejo famílias que se saem muito bem com homeschooling. Mas ao contrário do que muitas mães que são homeschoolers e que vendem esse projeto de algum modo falam, eles falam, não, é para todos sim. Eu acho que não, acho que educar o filho, formar o caráter, isso é para todos, todos os pais, né? Formar moralmente o filho é seu papel. Agora, a educação formal da criança, em termos de conteúdo, etc., aí eu já acho que é uma coisa bem opinável e que tem que ser feito um discernimento se isto cabe na sua família ou não, Entendi. tá? Eu tenho essa preocupação. Beleza. Então, agora sim, né, a última pergunta, a gente sempre pede pro convidado indicar 3 livros, né, que você acha que pode ajudar os pais que estão assistindo esse programa a educarem melhor os filhos, né? Aí, normalmente, eu falo sempre assim, ó, só não pode ser a Bíblia e o Catecismo, porque isso aí todo Esse mundo tem aí que todo ler. mundo tem que saber, né? Ó, eu vou falar de 2 que agora são 2 que eu tenho, assim, tenho usado muito, tenho me inspirado muito neles. Um chama a educação, a educação da família. Ah, deixa eu pegar o nome dele direito aqui, senão eu vou falar bobagem, Lucas. Mas os 2 são da mesma autora, tá? Tá, Que é a Mercedes Palé. tá. Ela é Em uma. português? Tem em português. Tá. Ela é uma educadora, ela é uma psicóloga tomista, Uhum, né? E aí ela eh, tem esses 2 livros. Um é A Família, uhum. chama A Família. A família. E o outro é A Educação das Virtudes na Família, Tá. né? Esses 2 livros, eu acho que assim, dentro do tema que nós tratamos aqui hoje, Uhum, são muito bons, muito bons. Não são uma leitura assim uhum. fácil, né? É uma leitura um pouquinho mais densa, ela fala muito mesmo do valor da família, do valor das virtudes. Ela vai falar das 4 virtudes cardeais dentro da família. Uhum. Então é muito bom. E um livro que eu sempre indico também é o livro de antropologia, né? Chama o Então, livro de antropologia. Fundamentos de Antropologia, Ah, tá. que é do Echevarria. Ah, entendi. O padre, né? É. Ah, ele é excelente. É excelente. Não, não é o padre. Não, o Echevarria não é o padre da obra, não. Uhum, É um escritor espanhol e ele vai dar esses fundamentos de antropologia de um modo bem claro, sabe? De um modo bem acessível. E eu acho que ajuda muito todos nós que vamos educar pessoas, né? Tem outros tantos livros aí, tem A Educação do Caráter, que é da editora Quadrante, tem Carinho e Firmeza com os Filhos, né? São livros um pouquinho mais práticos, vamos dizer assim, né? Que eu acho que também ajudam, também contribuem. Mas esses 3, eu acho que eles são, assim, excelente. bem Olha, para você que é pai, bons. mãe aí, quer aprender um pouco melhor como educar os seus filhos,
Fica aí as recomendações da Simone. Essas recomendações. Simone, muitíssimo obrigado aí pela sua presença. Foi, acho que, uma conversa assim muito profunda, enriquecedora. E deixa aí as suas redes sociais, o pessoal te acompanhar. Como que o pessoal faz para te achar? No Instagram é Cifusaro, né? E tenho lá um canal que tá sempre com bastante conteúdo, tá? A gente publica diariamente. E agora também eu tô aumentando um pouco a minha produção de conteúdo no No YouTube. YouTube. Que é Simone Fusaro também. Tem lá umas aulas que eu dei agora da formação dos filhos, tal, que tá dando bastante visualização, o pessoal tá gostando bastante. E são as 2 redes que eu costumo atuar nelas. Perfeito. Tá Então, bom? muitíssimo obrigado. Você que ficou com a gente até aqui, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe. A gente está no início do nosso projeto, então a gente precisa bastante aí da força de vocês. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.